Vamos sentar. É aqui, no estúdio? Arrumamos o estúdio. Professor do projeto. Eu sou o Ricardo, Tudo professor bem? de artes cênicas aqui. Eu coordeno um jornal, Amigos Unidos News. A gente faz parte da Andar com o Fábio. Então, elas selecionaram 4 perguntinhas aqui, se for possível. Então tá bom, vamos gravar aqui no Pode? estúdio, então. À vontade. Yasmin, você? Tá rolando? Maluzinha, se apresente. Pode? 1, 2, 3. Meu nome é Maria Luísa Alves Santana. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Qual foi o livro que mais marcou sua vida? Nossa, essa pergunta é muito difícil. Mas eu vou dar uma resposta em partes. Posso dar? Em partes? Eu acho que o primeiro livro que me marcou foi quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E eu ganhei um livro que não era para criança. Era um livro de não ficção. Era um livro que o título dele era o seguinte: Como seria a sua vida na Grécia? Era um livro que falava sobre as roupas, as comidas, as religiões, os hábitos, o estilo das casas, as construções, a língua, tudo como os gregos viviam no ano 300 a.C. Você imagina, com 6, 7 anos de idade, eu olhei aqui e falei: é possível conhecer um mundo lendo? É possível abrir um livro e viver uma coisa que eu não vivi? E o livro era quase que uma receita de como era aquela vida, que não tinha nada a ver com a minha. E eu gostei daquilo. Então, eu sempre gostei muito de livro que conta história de verdade, história de não ficção, né? Mas é claro, você deve ter perguntado qual que é o livro que me mudou por dentro, que mexeu com o meu coração. Eu acho que foi Noites Brancas, de um russo chamado Dostoiévski. Eu não gostava de ler história. Não gostava de ler história inventada. Só gostava de ler história desse tipo. Como seria a sua vida em tal lugar, como que as pessoas vivem. Aí esse livro me emocionou muito, eu gostei muito de ler, e aí eu me tornei um leitor com esse livro. Foi esse livro que fez eu ver que a literatura ia me dar uma coisa que nenhuma outra coisa na vida ia me dar. Que era a capacidade de visitar os meus sentimentos, de visitar pessoas que não existem, de ser criativo para dentro e para fora, né? Então, Noites Brancas, que é um livro de romance, é um casal que se encontra em São Petersburgo, lá na Rússia. E por que é Noites Brancas? Porque na Rússia, durante o verão, anoitece, sabe que horas? Meia-noite. Caramba! Então vai ficar dia o dia inteiro. Aí você imagina o que é um romance que o casal se encontra à noite e está de dia. Então, um pouco essa história. E os 2 personagens principais não têm nome. Então eu gostei muito de ler esse livro. É um livro que as pessoas acham que é muito difícil, mas não é. E esse livro fez com que eu fosse ler literatura brasileira. Foi um livro russo que me ajudou a ler literatura brasileira, você acredita? Então, primeiro foi um livro sobre Grécia, que não tinha nada a ver comigo, né? E depois foi um livro russo. Mas isso me trouxe para a literatura brasileira. Aí você perguntar qual livro de literatura brasileira eu gosto muito e mexe muito comigo. É um livro muito difícil, que eu já li umas 2 vezes, mas eu vou continuar lendo enquanto puder, que se chama Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. É um livro que conta a história de tudo. E ainda assim, a história de tudo contada por uma pessoa muito simples, que vai enfrentar um diálogo, uma conversa, uma disputa com o diabo. É bem interessante. Mas é um livro no sertão, bem interessante, né? E conversa com as sagas islandesas, só que versão brasileira. Olha que interessante. É igual se fosse uma princesa brasileira? Sim. Esse livro é como se fosse o que acontece na Islândia, do ponto de vista de trama, só que no sertão do Brasil, em Minas Gerais. Muito interessante. Você viu que não é mais... São vários, né? São vários livros. O que você acha nas bienais nas escolas? Eu gosto muito porque a Bienal, esse ano foi a maior Bienal da história do Rio de Janeiro. Esse ano. Foi a maior Bienal de todos os tempos. E é muito importante porque a gente vê um milagre acontecer. Todo mundo desesperado para comprar livro. Todo mundo desesperado para conhecer o autor. Para pegar um autógrafo. Para tirar foto com alguém famoso. Para comprar um livro de pintar. Para comprar um livro de ler.
É um momento que está todo mundo se divertindo com o livro, é um parque de diversões do livro. E é muito importante que aconteça. Mas quando vem na escola, é um pouco mais calmo, né? Vocês conseguem conversar com o autor, ver que existe. O escritor existe, né? Tá vivo. Sabia que tem um cara que eu gosto muito, chamado Ferreira Goulart, um grande poeta? E ele, quando veio de Alagoas, ele falou o seguinte: eu só fui conhecer um escritor quando eu tinha 20 anos. Antes eu achava que todos eles tinham morrido. Então olha a importância de, na escola, conhecer um escritor. Porque vai que você vira escritora. Pode ser, né? Escritores são pessoas normais. A Bienal nas escolas é importante por causa disso também. Como você se sente ao estar nesse evento? Muito feliz. Muito feliz porque dá sentido ao que a gente faz na Secretaria de Cultura, ao nosso trabalho junto com a Secretaria de Educação, que é fazer com que o livro, a literatura, chegue nas escolas, chegue nas comunidades. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas possam fazer o que eu fiz, que é ler um mundo que não é o delas. E ler o mundo delas também. É muito importante ler o seu mundo. Qual que é a história de Campo Grande? Como que é aqui onde a gente está? Né? Por que cada um tem um jeito? Por que tem um aluno que é diferente do outro? Entender a nossa realidade é muito importante. Mas o livro também é importante para a gente entender a realidade que não é nossa. É a realidade de outro lugar. Como que a gente vai entender a realidade da Amazônia aqui no Rio de Janeiro? Você mora na Amazônia? Não. Eu também não. Mas a Amazônia é importante? É. Por que será? E agora eu não sei explicar. Meio ambiente, né? A natureza. É importante o mundo, a questão do clima, que a floresta tem biodiversidade, tem uma riqueza grande. Mas como a gente conhece isso se a gente não lê uma história sobre isso, né? Claro que a gente pode ver um filme, pode ver um vídeo, mas o livro faz com que a gente pare para ter um tempo para imaginar. Só o livro faz a gente imaginar. Então é muito importante ler. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Você sabe o porquê o Rio foi escolhido como Rio Capital Mundial do Livro? Por causa de vocês, que gostam de ler, por causa dos professores que fazem um bom trabalho, porque a gente tem a maior Bienal do Brasil e da América Latina. A gente tem a nossa Bienal do Livro, é a terceira maior do mundo. Você acredita? Não. Não é legal? Porque são várias coisas que a gente tem. Por exemplo, Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, a Biblioteca do Brasil, fica aqui no Rio de Janeiro. E sabia que ela guarda uma cópia de todos os livros que são publicados? Não sabia. Livro de dentista, livro de médico, livro de tudo, tem uma cópia na Biblioteca Nacional. Ela fica aqui no Rio de Janeiro. E essa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela é a quinta maior biblioteca do mundo. E ela tem cópia do primeiro livro que foi impresso na história do mundo, lá na Alemanha. E está aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem uma conexão com a literatura do mundo inteiro. Fora que a gente tem pessoas importantes para a literatura do mundo, né? Machado de Assis, pessoas que não são só cariocas, por exemplo, Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta mineiro que viveu aqui no Rio de Janeiro, virou até estátua. Então o Rio de Janeiro é a capital mundial do livro por causa disso tudo. Difícil explicar, né? Mas é um monte de coisa. Agradece. Agradece? Eu também agradeço. Obrigada. Eu também, obrigado. Pedagógico do celular. Não é? É, Ian. Ó, que essa coisa de não poder celular na escola, vai todo mundo ler, hein? Pelo amor de Deus. Como é que tá? Feliz demais. Tá feliz? Alegre demais. Arrasou, Malu. Parabéns, amor. Arrasou. Muito bom, muito bom. Vai.